Olá, viva! Eu gostava de vos apresentar a minha visão sobre o ensino profissional e porque é que acredito que o ensino profissional é uma porta para o futuro dos nossos jovens e não um caminho limitador. E acho que deve ser a aposta do sistema educativo e deve ser considerada a opção que os jovens têm quando iniciam o ensino secundário. Existe aqui um conjunto de problemas que eu identifico que fazem com que o ensino profissional ainda não seja considerado essa opção e vou tentar vos enquadrar. Nós todos sabemos que a qualificação de uma população tem um impacto direto sobre aquilo que é a valorização de um país, a valorização de uma região. Primeiro devemos perceber bem o que é a qualificação. E a qualificação é o que permite definir o nível de competências que uma dada pessoa tem, descrita em termos de conhecimentos, aptidões e atitudes, para resolver um determinado tipo de problema, uma determinada tarefa, conseguir uma solução para um determinado contexto, numa determinada situação. Estes conhecimentos, aptidões e atitudes são os descritores da competência e aquilo que nós chamamos os resultados de aprendizagem. Nós, a única certeza que temos nos dias de hoje é que nada é permanente. A única coisa que é permanente é a mudança constante. E estas mudanças, nos últimos tempos, têm trazido mudanças na forma como os mercados funcionam, essencialmente pela globalização, onde estamos ligados a todos os pontos do mundo, mudanças tecnológicas com a automatização, com a digitalização, com o surgimento de novas tecnologias, mudanças na forma como as empresas organizam os seus processos. Agora é mais necessário um trabalho em equipa do que antigamente, existe maior rotação nos postos de trabalho, existem novos modelos de negócio, existe uma grande autonomia e responsabilidade a pequenos grupos dentro das empresas e há também uma grande mudança na forma como os valores têm um impacto nas empresas. Nós hoje em dia falamos de turismo responsável, falamos de proteção do meio ambiente, falamos de consciência ecológica. Portanto, há aqui uma grande responsabilidade social por parte do mundo empresarial. Tudo isto deve ser tido em conta pelo mundo da educação e formação naquilo que são os processos formativos dos seus jovens. No entanto, alguma coisa está errada. Se nós olharmos para os milhões de desempregados que existem na União Europeia, nós também constatamos que existe uma percentagem muito grande de vagas no mercado de trabalho que não consegue ser ocupado. Isto leva a que exista aqui um paradoxo entre aquilo que é neste momento as pessoas que não conseguem encontrar emprego e as empresas que têm ofertas para as quais não conseguem encontrar pessoas para corresponderem às suas necessidades. Existe, por outro lado, um outro paradoxo. Todos nós temos a noção de que estamos, quando olhamos para os jovens, a falar das gerações que são das mais qualificadas de sempre. Qualificadas no sentido em que elas têm acesso a níveis de educação como nunca foi para os seus pais e para os seus avós. No entanto, se olharmos para 2020, nós reparamos que 16,8% dos jovens da União Europeia não conseguiam encontrar emprego. Em Portugal, eram cerca de 20%. Este é um outro paradoxo. Temos os jovens que, teoricamente, têm os mais elevados níveis de qualificação e temos situações em que os jovens são aqueles que mais dificuldade têm em encontrar emprego. E temos um terceiro paradoxo que eu gostava de vos falar. Há uma diferente percepção sobre se os jovens estão ou não estão bem preparados quando entram no mercado de trabalho. Um inquérito da McKinsey revelou que 35% dos empregadores considera que os jovens estão bem preparados para o mercado de trabalho. Portanto, 35%. Pouco mais de um terço. Os jovens que entraram no mercado de trabalho, 38% consideraram-se também preparados para a profissão para a qual se formaram. Pouco mais também de um terço. No entanto, quando questionamos as escolas, quando questionamos as entidades que são responsáveis pela educação e formação desses mesmos jovens, 74% achavam que os jovens estavam bem preparados. Ou seja, há uma diferença muito grande na percepção com que os jovens, da preparação com que os jovens vão para o mercado de trabalho. Estes paradoxos dão origem a um desajuste entre aquilo que são as ofertas do nosso sistema educativo e formativo e aquilo que são as necessidades das nossas empresas. O ensino profissional tem sido uma aposta política por parte, em particular, da União Europeia e de Portugal de forma particular. No entanto, é preciso percebermos o que é o ensino profissional. O que é que estamos a falar quando falamos do ensino profissional?
Primeira clarificação. Quando se fala do ensino profissional, não estamos a falar do sistema dual dos países do norte da Europa. Aí, o sistema dual é um caminho exclusivamente profissional, que os jovens muito cedo optam, no qual entram no mercado de trabalho, passam a ser funcionários e empregados das empresas e o seu processo formativo é da responsabilidade das empresas. Estamos a falar de algo diferente quando falamos de ensino profissional em Portugal. No entanto, em Portugal nós temos uma confusão relativamente aos vários caminhos que o ensino profissional proporciona. Nós temos os cursos profissionais, nós temos os cursos de aprendizagem, nós temos os cursos de educação e formação, nós temos os cursos de planos próprios, nós temos o ensino artístico especializado e até há pouco tempo tivemos os cursos vocacionais. Portanto, uma panóplia de designações que torna muito difícil explicar às pessoas do que é que estamos a falar quando falamos de ensino profissional. Muitas vezes, os próprios responsáveis políticos, os professores, os responsáveis das escolas, quando falam de ensino, costumam referir-se aos cursos científico-humanísticos como o ensino regular. Uma palavra que, para mim, é completamente errada. Porque se os científico-humanísticos são um caminho regular, quer dizer que ao lado há um caminho irregular. E o ensino profissional não tem nada de irregular. Nós devemos deixar cair esta terminologia e aceitar aquilo que o ensino profissional tem de valioso. O que é para mim o ensino profissional? Como eu vos referi no início, é um percurso de educação que abre portas e que não as fecha. Ao contrário dos cursos científico-humanísticos, que apenas servem para seguir para o ensino superior. E eu ponho aqui este apenas entre aspas, porque é claro que o objetivo da maioria da população, para não dizer que devia ser o objetivo de todos nós, é que prosseguíssemos os nossos estudos até ao ensino superior e tivéssemos na formação superior a nossa formação de base antes de iniciar uma vida ativa. No entanto, a forma como os científico-humanísticos estão organizados só permite esse perseguimento, enquanto que o ensino profissional permite mais do que isso. E também permite isso. É importante que se saiba. O que é o ensino profissional? Quando nós falamos de medicina, na prática estamos a falar de um curso profissional. Nós, quando falamos das formações de engenharia, na prática estamos a falar de um curso profissional. E, portanto, quando nós fazemos um percurso completo até aos níveis superiores, estamos, na esmagadora maioria das situações, a falar de percursos profissionalizantes, que têm por objetivo preparar os jovens para o mercado de trabalho. O ensino profissional, como aqui o estamos a analisar, é um ensino que faz o mesmo ao nível intermédio. E esse nível intermédio traz vantagens acrescidas. Quais são essas vantagens? Há algo que é muito importante que tenhamos presente, que quando falamos com as empresas, elas referem uma frase que eu nunca me esqueci. Elas dizem que nós contratamos os nossos jovens pelos seus conhecimentos, no entanto, muitas vezes deixamos-los ir, despedimos-los pelas suas atitudes. As atitudes são, neste momento, consideradas estratégicas para as competências dos nossos jovens. E é aqui que o ensino profissional tem muito onde pode fazer a diferença pela positiva. Que características é que tem? É uma estrutura modular na forma como está organizado, que permite flexibilidade curricular, que neste momento os cursos científico-humanísticos também estão a procurar ter. Permite a integração das aprendizagens, permite a progressão diferenciada dos nossos alunos. É assente nos resultados da aprendizagem, os tais que constroem as competências. Tem uma preparação sólida nas componentes científicas e sociocultural. 30% do tempo de formação de um curso profissional é na dimensão sociocultural, que permite trabalhar competências estratégicas atualmente, competências como as competências socioemocionais, o trabalhar em equipa, o comunicar. 15% da formação de um curso profissional é na componente científica. Componente científica alinhada com o perfil profissional que lhe está associado, mas é uma forte componente científica. Estas características são características muito importantes que temos presente quando olhamos para os cursos profissionais, mas têm outras que os outros cursos não têm. Têm características únicas que são apropriadas para o desenvolvimento de competências hoje consideradas críticas. Tem 20% das aprendizagens em contexto real, o que permite desenvolver competências como a comunicação e o trabalho em equipa, a autonomia e responsabilidade e, muito importante atualmente, a resiliência dos nossos jovens. Esta dimensão de aprendizagem em contexto real é algo que deve ser trabalhado, que deve ser valorizado. O que é que falta fazer para que seja efetivamente a opção dos nossos jovens? Primeiro,
uma clarificação relativamente ao que é e, mais importante, ao que não é. Uma valorização do percurso. E para isso é preciso acabar com o estrangulamento no acesso ao ensino superior que estes cursos têm vindo a sofrer nos últimos, desde a sua criação. É preciso que as empresas se envolvam de forma ativa no processo de formação dos jovens. É preciso que os jovens, quando estão em formação em contexto de trabalho, estejam verdadeiramente em ambiente de aprendizagem. As empresas têm que ser entidades formadoras dos nossos jovens, têm que ser como se fossem escolas em contexto real. Se o fizerem, então há aqui um impulso muito grande a este caminho. Por outro lado, a orientação tem que ser bem desenvolvida. Temos que ter uma solução eficaz para a orientação dos nossos jovens. Ela é crítica para que eles possam descobrir dentro do ensino profissional qual é que é a área que faz mais sentido para eles. Há uma oferta enorme de possibilidades e se a orientação não for bem feita, isto pode ter implicações que depois são prejudiciais. Para isso, é preciso que as escolas estejam abertas à divulgação das ofertas de outras escolas, porque o ensino profissional não pode existir em todas as escolas na mesma quantidade, com as mesmas ofertas. É preciso que os jovens tenham mobilidade de escolha e depois que tenham mobilidade para frequentar os cursos. Existe ainda a necessidade de construirmos redes que potenciem todo este caminho. Eu defendo a criação de redes locais para a qualificação, que contribuam para identificar as necessidades de qualificação do território, que promovam o diálogo permanente entre empresas e entidades educativas e formadoras, que concertem a divulgação e a comunicação das respostas formativas, que forneçam informação clara e objetiva para os alunos, para os formandos, para os encarregados de educação, para as empresas, para a população que caracteriza aquele território. Conjuntamente com estas redes locais de qualificação, deve existir depois um outro nível de redes regionais para a educação e formação profissional como um todo, que devem potenciar sinergias, mecanismos e respostas adequadas, contribuindo para uma otimização de recursos dentro de um espaço maior em termos territoriais. Apoiar na implementação de mecanismos de acompanhamento e monitorização das ofertas. Perceber o que é que está a ser bem feito, o que é que está a ser menos bem feito e descobrir soluções para que se possa melhorar. Maximizar as oportunidades para a concretização de formação e aprendizagem em contexto real de trabalho. Que mobilizem as empresas para o processo e que criem respostas de mobilidade. Estas duas redes, como eu as defendo, elas devem ser redes interligadas que permitam fazer a ligação entre, por um lado, a educação e o emprego, dois mundos que muitas vezes têm dificuldade em comunicar, mas também o ensino secundário e o ensino superior, dois mundos que também muitas vezes têm dificuldade em comunicar. Nesse sentido, há aqui um desafio enorme. É que estas duas redes sejam os pilares de uma outra rede que é fundamental construirmos de forma definitiva e que há muito tempo falamos dela. Uma rede nacional para a aprendizagem ao longo da vida. Se conseguirmos ter isto, o ensino profissional, não tenho dúvidas nenhumas, é o caminho da educação e formação que permite alimentar o crescimento dos nossos jovens para que eles depois contribuam para o crescimento da nossa sociedade. Muito obrigado pela vossa atenção. Lei Educação. Um ponto de encontro.